E para continuar falando sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus, nós recebemos agora o professor, advogado e professor de Direito, André Marsiglia. Chega nessa edição do Jornal Jovem Pan para nos ajudar a entender melhor aí os meandros jurídicos dessa decisão, o que está por vir, explicar essa decisão de hoje já, o voto proferido pelo ministro Alexandre de Moraes. Professor, boa noite, bem-vindo. Boa noite, prazer estar aqui com vocês, com toda a audiência do Jovem Pan News. Professor, a primeira pergunta é como você recebe o voto condutor, o voto do ministro Alexandre de Moraes, que condena o ex-presidente Jair Bolsonaro e todos os outros réus por todos os crimes que a Procuradoria-Geral da República denunciou. Olha, com surpresa nenhuma, né? O ministro Moraes, ele vem há muito tempo já anunciando o seu voto, né? Sempre que há alguma oportunidade, mesmo que seja no recebimento da denúncia inicialmente, depois na leitura do relatório, enfim, em todos os momentos, o ministro Moraes antecipa o seu voto e dá a sua visão a respeito desses fatos todos. Então, surpresa nenhuma, é mais do mesmo, né? A gente já tinha certeza que isso aconteceria, assim como também em relação ao Dino. Me parece que a surpresa ficará por conta do voto do Fux, que pode ser um voto divergente a partir de amanhã. Já vou trazer os nossos comentaristas para essa conversa. A próxima pergunta é da Dora Kramer. Boa noite, professor André Marsiglia. Muito prazer em recebê-lo aqui. Eu queria saber do senhor, porque essa questão da anistia, se a anistia é ou não, pode ou não ser enquadrada, quer dizer, se o golpe de Estado, se esses crimes que estão sendo examinados agora podem ser enquadrados, cabem, se a anistia cabe a eles. E aí queria que o senhor desse não só a sua opinião sobre isso, porque há muita divergência no mundo jurídico, e também queria que o senhor, como é que o senhor viu o fato de o ministro Dino resolver enfrentar esse assunto ali na abertura do voto dele? Olha, Dora, eu vou começar pelo final, né? Eu acho que, da sua pergunta, eu acho que o Dino, no momento em que o ministro se manifesta a respeito de anistia, ele só traz mais politização para esse julgamento que, enfim, tem sido muito mais político do que jurídico. Não é cabível nesse momento, aliás, não é cabível em qualquer momento os ministros se manifestarem por um tema que está no Congresso. Aliás, está sequer no Congresso, está sendo cogitado, discutido ainda no Congresso, está sequer em trâmite no Parlamento. Então, antecipar uma visão me parece um claro recado. Ele chega a dizer: eu aqui até para auxiliar os demais poderes entendo que a anistia é inviável, quer dizer, para esses crimes. Então, esse tipo de recado, esse tipo de antecipação é indevida, totalmente indevida ao judiciário, ao magistrado, ao ministro do STF, e só reforça que nós estamos diante de um STF que se comporta de forma muito mais política do que jurídica durante todos os seus atos, inclusive nesse julgamento. Uma coisa que também hoje me chocou durante esses votos todos, né, é o ministro Moraes, por exemplo, mencionar: olha, a gente não está aqui discutindo a materialidade, a gente não está discutindo se houve ou não tentativa, estamos discutindo apenas a autoria. Como que não estamos discutindo se houve ou não tentativa? Claro que estamos, é o início do julgamento, é nesse momento que os debates se fazem, né? É nesse momento que é pertinente, inclusive, se discutir a materialidade e a autoria, que são os componentes de qualquer processo penal. Então, esse tipo de postura de, olha, não, tem coisas aqui que não são mais para serem discutidas, ou a anistia não deve ir adiante, essa forçação de barra, vamos dizer, dos ministros, me parece totalmente indevida. A anistia, ela é um instituto constitucional, ela está prevista na Constituição e também está previsto na Constituição, ou previstos os casos em que não cabe anistia, que é tráfico de drogas, que é crimes de terrorismo e crimes hediondos. Nenhum desses crimes chamados contra a democracia estão previstos na nossa Constituição como inviáveis de serem anistiados. E aí o que há de divergência, Dora, a respeito disso, é que alguns advogados chegam a dizer o seguinte: mas não está previsto, mas é implícito na Constituição, porque se um crime contra a democracia se atenta à própria Constituição, então é óbvio que aquilo não poderia ser
anistiado. Mas nós temos de lembrar que muita coisa atenta contra o Estado, atenta contra a Constituição. Roubo atenta também. Por exemplo, tudo que a gente tem visto agora, esses escândalos todos da Previdência, tudo isso também atenta contra a democracia, contra o Estado, contra a Constituição, e não é por isso que nós estamos dizendo que eles não são passíveis de serem anistiados. A gente não pode inventar tipos penais e nem normas constitucionais, simplesmente porque a gente tem receio de que isso possa trazer alguma consequência no futuro ou de que não seja cabível porque é contra a democracia. Esse é um tipo de subjetividade que a Constituição não recebe bem e que nós, então, como intérpretes da Constituição, e sobretudo os ministros, os últimos intérpretes da Constituição, também não devem fazê-lo. Eles devem se ater ao texto da lei e não ao que eles pensam ou gostariam que estivesse no texto da lei. Professor André, a pergunta agora é do Túlio Nassa. Professor André, boa noite, é uma honra tê-lo aqui conosco. Professor, uma questão que vem se colocando muito como ponto central dessa discussão, tanto pela acusação, pela defesa e agora pelos votos do ministro, está no mérito, exatamente naquele trecho em que se discute o que é tentativa e o que é mera cogitação. Isso é algo que a sociedade em geral tem uma dificuldade muito grande de observar. E algo que o ministro Alexandre de Moraes, num esforço hercúleo, tentou ligar live, tentou ligar manifestação de Jair Bolsonaro, tudo a uma tentativa chamada violenta ou de grave ameaça. Como que o senhor pode enxergar essa questão e explicar para o telespectador que de fato existe de cogitação ou de início de prática de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito ou golpe de Estado? Perfeito. Veja, a gente precisa entender que a cogitação dentro da nossa legislação, isso não é uma questão de opinião, ela não é punível. Então, se por acaso eu chego, ou qualquer um de nós chegar em casa, na sua casa, e cogitar no dia seguinte assaltar um banco, isso não significa que você pode ter a polícia entrando pela janela e te prendendo. Você está cogitando, você precisa iniciar algum ato concreto para que aquilo ocorra. Isso não significa que você precisa concluir o ato. Muitas pessoas dizem, não, mas se houver a conclusão de um ato, de um golpe de Estado, não haverá mais Estado para punir o golpe. Certo, mas você não precisa concluir, você precisa iniciar. Então, o início já é punível e, no entanto, a cogitação não. Então, se você estiver no terreno de lives, como você bem disse, de postagens, de questionamentos a respeito do Estado, a PGR chega a dizer que as lives, as postagens, elas poderiam ter enfraquecido ou servido para enfraquecer o Estado, mas isso tudo está num terreno de uma subjetividade imensa. Porque se é possível, por lives, ou por postagens, ou por questionamentos, se enfraquecer o Estado, então todos nós aqui que nos manifestamos, advogados, jornalistas, a imprensa de uma forma geral, está sempre potencialmente cometendo algum ilícito. Nós não sabemos o que terceiros farão com aquilo que a gente disse e não sabemos o que acontecerá no dia seguinte ao que dissemos. Então, como é que a gente fica? Se aquilo que for dito ou aquilo que for expressado for o suficiente para se entender como um ato de execução de um golpe de Estado, bom, primeiro que a gente compreende a palavra como algo violento. E se a gente entender que a palavra é um ato de violência a ponto de se poder abolir um Estado, como é que a gente vai tratar violências como sequestros, homicídios e outras coisas mais? É preciso ter um pouco de parâmetro. As palavras, se forem tratadas como violência, a gente precisa tratar as demais violências, as ações violentas, como algo, então, enfim, merecedor do quê? De enforcamento. Então, é muito perigoso que a gente trate a palavra dessa maneira e, pior, que a gente entenda que simplesmente pessoas que se manifestaram dessa ou daquela maneira já iniciavam com isso um golpe de Estado. Porque, repito, todos nós ficamos expostos à possibilidade de que se compreenda que a minha palavra hoje possa ser já entendida como o início de uma execução de algo que eu não fiz e que nem farei e que sabe-se lá se terceiros o farão. Isso é o grande ponto dessa história, porque isso sobrevive à questão Bolsonaro ou a esse julgamento. Se nós criminalizarmos de alguma forma, como parece que está ocorrendo, a liberdade de expressão, a
as redes sociais e todo o debate público, nós teremos, sem dúvida alguma, menos capacidade de promovermos ideias no futuro. Professor André Marsiglia, que também é advogado, professor de Direito, eu quero mudar de assunto agora, falar sobre um evento que vai acontecer nessa quinta-feira aqui em São Paulo e que tem o apoio da Jovem Pan. Estou falando do Fórum Caminhos da Liberdade, que vai contar com a sua participação. Quero que você explique para a nossa audiência do que se trata, o que esperar desse evento programado para a próxima quinta. Olha, é um evento, sem dúvida alguma, muito importante, onde justamente estamos lá para debatermos ideias, para ventilarmos possibilidades, discutimos o Estado, discutimos direito, são diversos painéis e palestrantes que participarão, e eu estarei num desses painéis, no final da tarde, às 5h30 da tarde, com outros grandes palestrantes, e isso, sem dúvida, eu entendo como essencial, desse lugar que nós temos que construir o debate público, juntando pessoas que têm ideias e que, enfim, querem promover melhorias a partir do seu debate de ideias. Então, enfim, também fico aqui o convite a todos que estiverem, enfim, aptos, né, estiverem interessados no debate público, em aprimorar, inclusive, as suas ideias, que compareçam e estejam lá conosco.